Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de ciências para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem, professor, qual é o tema da nossa aula? Esta aula de hoje consiste na aula de número 16, onde estaremos aqui apresentando informações sobre as características dos seres vivos. Muito bem, professor, o que temos para hoje dentro desse tema tratado? Então, eu estarei compartilhando com vocês, a princípio, uma contextualização acerca do tema. Posteriormente, estarei compartilhando, socializando com vocês as principais características dos seres vivos. Por fim, estarei socializando um pequeno desafio. Muito bem, professor, qual é o objetivo do aprendizado? Então, espera-se que você, caríssimo aluno, após assistir a esta aula, espera-se que você seja capaz de definir ser vivo. Também espera-se que você seja capaz, após assistir a esta aula, de descrever as principais características dos seres vivos. Muito bem. Dando início à nossa aula propriamente dita, o que vem a ser, professor, um ser vivo? Qual é a definição de ser vivo? Então, ser vivo nada mais é do que qualquer organismo que tem vida. Quando eu falo ser vivo, eu estou me referindo basicamente a três grandes grupos: aos animais, aos vegetais e aos micro-organismos. Então, falou ser vivo, nós vamos sempre associar estes três grandes grupos: animais, vegetais e micro-organismos. Lembrando que os micro-organismos são seres vivos muito pequenos e que são visíveis apenas através do uso do microscópio. Ô, professor, o que é o microscópio? O microscópio nada mais é do que um aparelho que permite a ampliação das imagens. O microscópio ele pode ser óptico, pode ser eletrônico, dentre outros, ok? Então falou ser vivo, animal, vegetal e micro-organismo. Vamos supor a seguinte situação hipotética. Nós temos aqui, por exemplo, uma mesa, vamos tentar imaginar uma mesa, e a primeira situação eu tenho um ratinho, na realidade uma fêmea, que após se alimentar, amamentou os filhotes, caminhou pela mesa, caiu e morreu. Vamos agora imaginar a segunda situação hipotética. Nós temos a mesma mesa com o ratinho que estava parado, até que alguém fosse lá, desse corda, para que ele andasse e parasse. Se eu perguntar para vocês qual das duas situações representa um ser vivo, instintivamente qualquer ser humano será capaz de responder qual é um ser vivo, que é o primeiro exemplo, o qual a ratinha acabou de se alimentar, amamentou os filhotes, andou pela mesa, caiu e morreu. Muito bem. Porém, é importante destacar, é importante ressaltar que para ser vivo tem que apresentar algumas características exclusivas. Professor, e quais são essas características exclusivas dos seres vivos? Então, eu trago para vocês nesse slide as principais características dos seres vivos, como, por exemplo, o metabolismo, a organização celular, o crescimento, a reprodução, a evolução e a adaptação. Essas são as principais características exclusivas dos seres vivos. Professor, só tem essas características exclusivas dos seres vivos? Não. Os seres vivos também apresentam outras características, porém essas são as principais. Vamos conhecer um pouquinho mais detalhado sobre cada uma delas? Muito bem. Então, professor, o que é o metabolismo? Eu já vou trazer para vocês de uma forma bastante simples e resumida, que metabolismo nada mais é do que um conjunto de atividades que acontecem dentro da célula do ser vivo, envolvendo absorção e liberação de energia. Então, todas as atividades que acontecem no interior das células dos seres vivos, seja animal, vegetal ou micro-organismo, envolvendo a absorção e liberação de energia, que nesse caso é o ATP, chama-se de metabolismo. Só por curiosidade, o metabolismo nós temos dois tipos, o anabolismo e o catabolismo. Professor, o que é o anabolismo? É um metabolismo construtivo que constrói moléculas. Exemplo, nós temos aí nas plantas, a fotossíntese. Já o catabolismo, que também é um outro exemplo de metabolismo, o catabolismo ele é um metabolismo destrutivo, ele destrói as moléculas. Professor, pode citar um exemplo? Posso. A respiração.
A respiração é um exemplo de catabolismo. Metabolismo destrutivo. Ele destrói moléculas para formar outras, ok? Muito bem. Professor, e essa outra característica, organização celular. Então, é uma característica exclusiva dos seres vivos. Somente os seres vivos são formados por células. Existe aquele ser vivo que só tem uma célula unicelular. Existe ser vivo que é formado por 2 ou mais células, chamado de pluri ou multicelulares. E existem seres vivos acelulares que não têm célula. Oxe, professor, tem ser vivo que não tem célula? Tem. Os vírus. Só por curiosidade, os vírus são seres vivos acelulares, ou seja, não tem célula. São formados por ácidos nucleicos, por proteínas e que se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. Apesar dos vírus não ter essa organização celular, ele é um ser vivo. Podemos dizer que os vírus são entidades biológicas. Outra característica também exclusiva dos seres vivos é o crescimento. Somente os seres vivos têm essa capacidade de crescer. Isso devido a vários fatores. Dentre eles, destaque-se aí a produção de substâncias. Somente os seres vivos têm essa capacidade de crescer. Muito bem, professor. Quais são as demais características exclusivas dos seres vivos? Nós temos aí a reprodução. Ô, professor, somente os seres vivos se reproduzem? Somente os seres vivos se reproduzem. Professor, explica para nós o que é a reprodução. Eu explico, presta bem atenção. A reprodução nada mais é do que o ato pelo qual as espécies se multiplicam. É o ato pelo qual as espécies triplicam. Tá certo? Então isso é reprodução. A reprodução ela pode se dar de duas formas: sexuada e assexuada. Todo ser vivo se reproduz ou de forma sexuada ou de forma assexuada. De forma sexuada é pela união de gametas. Professor, o que são gametas? São células sexuais. Por exemplo, na espécie humana, nós temos aí o óvulo feminino e o espermatozoide masculino. E também tem ser vivo que se reproduz de forma assexuada, sem a união de gametas, sem a união de células sexuais, né? Como, por exemplo, aí algumas bactérias, né, se reproduzem aí por bipartição ou divisão binária, dentre outros. Professor, qual é a outra característica exclusiva dos seres vivos? Nós temos a evolução, que só quem tem são os seres vivos, e ela acontece devido a essa variabilidade genética. A evolução acontece também devido a processos de mutação. Eita, professor, agora complicou. O que é mutação? Eu explico. Mutação é uma alteração física ou química do nosso material genético, do DNA ou do RNA. E essa mutação ela permite a evolução. E a evolução dos seres vivos, que é essa característica exclusiva, permite aí, posteriormente, a adaptação. Isso num processo chamado de seleção natural. Então, devido a essas características citadas, né, relacionadas à evolução, permite que os seres vivos se adaptem aos mais diversos tipos de ambiente. Dá-se o nome de seleção natural, certo? Então, essas são as principais características exclusivas dos seres vivos, que o diferem dos seres brutos, dos seres inanimados, dos seres que não têm vida, ok? Agora eu deixarei para vocês um pequeno desafio. Vamos ler para entender o que se pede nessa questão, nesse desafio. A questão diz o seguinte: para ser considerado ser vivo, precisa apresentar todas as características abaixo? Justifique a sua resposta. Será que para ser vivo tem que ter metabolismo? Tem que ter organização celular? Tem que ter crescimento? Será que tem que ter reprodução, evolução e adaptação? Ou será que para ser vivo tem que apresentar apenas uma dessas características? Já pode ser vivo. Então, reflitam, dialoguem com o seu professor e depois nos enviem a resposta desse desafio. No mais, eu gostaria de dizer para vocês que a melhor maneira de prever o futuro é programá-lo, tá certo? No mais, valeu pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, por hoje é só.